Por mais que todo DPS ele tenha um funcionamento parecido, essa chave automática, claro que não é uma chave, são diferentes dispositivos de proteção lá dentro, é importante entender que os DPS são separados em 3 classes, classe 1, 2 e 3. E o que essas classes elas significam? É claro que na norma, cada classe tem diversos tipos de testes, mas simplificando, podemos dizer o seguinte: classe 1 é o DPS mais robusto. Então, por exemplo, este DPS aqui é um Clamper Front 12,5/60 e é um DPS de classe 1. Onde que ele é principalmente utilizado? Em edificações que tem um SPDA. O que é um SPDA? É o para-raios. E também é uma boa prática utilizar ele em zonas rurais, onde um raio ele tem muito mais chance de cair na sua casa. Então a classe 1 é aquela robustez no seu nível máximo para garantir que esse DPS vai te proteger e vai suportar diversas daquelas descargas diretas. Então, existem vários testes que um DPS de classe 1 precisa passar pela norma, mas o mais característico é essa onda 10/350. Percebam aí na tela que demoram 10 microsegundos para chegar no valor máximo dessa onda e 350 microsegundos para chegar no valor de 50%, ou metade da potência ou da amplitude dessa onda. Isso vai meio que testar, ou podemos dizer simular, uma descarga atmosférica direta. Quanto mais tempo a onda demorar para chegar a valores menores, quer dizer que mais energia passou pelo DPS. Então, sempre que vocês verem numa documentação do DPS esse 10/350, podem ter certeza, esse DPS ele é classe 1. Já o DPS de classe 2, ele já é bem mais comum. E a onda, vamos dizer assim, característica dele é a 8/20. Vai estar em diversas etiquetas e documentações. É a mesma lógica. 8 microsegundos para chegar no seu valor total. Então perceba que ela é um pouquinho mais rápida. Se aquela demorou 10 microsegundos, essa demora apenas 8, mas são valores bem parecidos. Porém, a grande diferença está no tempo que ela demora para chegar no sua, vamos dizer assim, em metade da sua capacidade, que é 20 microsegundos. A outra era 350 microsegundos. Essa podemos dizer que ela freia mais rápido. Se ela freia mais rápido, quer dizer que o surto ele é bem mais rapidinho ali no DPS. Lembre-se, pessoal, nós estamos falando de testes de laboratório, não é que o raio ele vai ocorrer nessas velocidades ou nessas amplitudes. É só uma forma definida por norma para a gente testar de forma satisfatória os efeitos que um raio, que uma partida de motor ou que um chaveamento na rede causaria. Mas, de uma forma bem simplificada, podemos dizer que o DPS de classe 2, ao ser testado nessa onda, ele vai receber surtos com menor capacidade do que aquele lá, o classe 1, que está no 10/350. E por ser bem mais comum essa classe estar em prédios, apartamentos, comércios, na indústria, nas nossas casas, é mais comum também você encontrar modelos de DPS classe 2, como por exemplo, diversos desses fronts são classe 2, o Clamper Solar SB, que é a proteção para fotovoltaico, Clamper Mob, que é proteção para mobilidade elétrica, teremos para iluminação, para transformadores, diversos dos nossos DPS, ou poderíamos dizer, a maioria dos modelos dos nossos DPS são de classe 2, que é a classe, vamos dizer assim, mais comum de ser necessária na proteção. Ela é menos robusta do que o DPS de classe 1, porém, a maioria dos casos não precisa de toda aquela robustez do DPS de classe 1. Então, pessoal, quando observarmos na quantidade de modelos que a Clamper tem, vão ter diversos modelos de classe 2. Falando do DPS de classe 3, é a classe mais sensível. Claro que existem diversos modelos desse tipo de DPS, mas os mais comuns são os que vão na tomada, que é a nossa linha iClamper, seja os filtros de linha, como os protetores individuais, que são, por exemplo, o iClamper Pocket. E é interessante que cada classe eu falei sobre a sua onda, e a classe 3 tem uma onda um pouquinho diferente, a gente chama de onda combinada. Aquela onda 10/350 e 8/20 é um pulso de corrente, então a gente aplica a corrente nesses DPS classe 1 e classe 2 e eles precisam drenar toda essa corrente. O classe 3 ele recebe primeiro um pulso de tensão, que é chamada de 1,2/50 microsegundos,
E ele suportando este pulso, começa a corrente 8/20, que é a mesma forma de onda do DPS classe 2. E qual que é a grande diferença? O classe 3, ele costuma receber correntes menores, porém buscando sempre mais sensibilidade. Então, resumidamente, a classe 1 é a primeira barreira de proteção. Fica lá no quadro de entrada, seja um medidor ou um quadro principal, e os surtos mais pesados vão ser resolvidos lá mesmo e os equipamentos já não vão sofrer com esses surtos. A classe 2 fica nos quadros de distribuição, algum quadro ali de iluminação, tomadas, motores, e já não vai receber aquelas pancadas que a classe 1 já resolveu. Já a classe 3 vai ficar próxima aos equipamentos, fazendo aquela proteção mais sensível. Seja, por exemplo, uma tomada ou algum tipo de quadro que tem algum equipamento que precisa de maior atenção. Concluindo, pessoal, todas as classes são DPS e te protegem. Por exemplo, a classe 3 sozinha consegue proteger contra surtos elétricos. Só que, quando você faz uma coordenação de proteção, DPS de capacidades diferentes estarão atuando em locais diferentes. Isso faz com que o DPS de classe 3, o mais sensível, não tenha que trabalhar sozinho. Logo, ele não vai se desgastar com rapidez. Mas é sempre melhor trocar um DPS do que trocar um equipamento. Por isso, se você tiver a oportunidade, coloque o classe 2 ou classe 1 no seu quadro de distribuição e os classe 3 nos equipamentos mais sensíveis da sua casa.